computação, problema de computador. Nós tínhamos algumas fotos e tal, não vai ser possível, mas isso não vai ser problema. Então, vamos falar hoje essa reflexão sobre uma das parábolas de Jesus, não muito estudada dentro do Espiritismo, né? E outras são mais, digamos assim, populares, mas como toda parábola evangélica traz um ensinamento maior para todos nós. Como sempre, Jesus usa esse método pedagógico da parábola, que é simplesmente historinhas assim simples do dia a dia daquele povo, mas com alegorias, com metáforas, com simbolismos que traz dentro de si essa mensagem, esse ensinamento moral. E a parábola do joio e do trigo não é diferente. Pegando uma carona no que o Manuel acabou de falar aqui no final, todos nós, sem exceção, estamos aqui com uma proposta espiritual. Todos nós aqui, sem exceção, saímos do mundo espiritual com essa proposta de voltarmos melhor do que saímos. Essa proposta, esse plano, foi acompanhado por espíritos amigos nossos, espíritos que são parte da nossa família, que nos deixaram ir, assim, com tristeza, porque nós estávamos ali mergulhando na carne, mas com a esperança que nós retornássemos para a parte espiritual, aonde todos nós pertencemos, melhores do que deixamos. Então, isso é muito importante na nossa vida. Quando nós vamos para o centro espírita, quando nós falamos do Evangelho, estamos falando de valores imperecíveis, né? Coisas que a gente vai levar para o resto da nossa existência como espíritos eternos que cada um de nós somos. Tá? Então eu gostaria de falar para os espíritos que aqui estão, não os espíritos encarnados, mas os espíritos encarnados que aqui estão, o espírito imortal, não a parte humana, porque às vezes nós ficamos preocupados com a rotina do dia a dia, com as preocupações do dia a dia e esquecemos das nossas raízes espirituais. Esquecemos que nós, na realidade, somos espíritos e às vezes não temos tempo para olhar para dentro de nós o que é verdadeiro, o que é eterno em nós. Então, vamos seguindo isso. E esses espíritos que nos deixaram, eles também prometeram que estariam conosco, nos amparando e nos protegendo. Nós não os vemos, mas eles estão acompanhando essa nossa jornada temporária aqui nesse planeta, aqui nesse mundo material. Então lembremos, não vamos esquecer das nossas raízes espirituais. Todos nós somos espíritos com propostas de estarmos melhor do que nós saímos. Então, dentro dessa parábola do joio e do trigo, quero ver se fala aqui. Não. Então, qual é a parábola do joio e do trigo? É bem simples. Existe o senhor do terreno e ele contrata os empregados para irem ali semear o trigo. E eles vão e semeiam. Só que esses empregados, eles cochilam, digamos assim, se distraem. E o inimigo vem e planta o joio. E eles não percebem. E o joio, então, ele é semeado junto com o trigo. E quando o trigo começa a colheita, eles ficam espantados. Mas de onde veio esse joio? Daí eles perguntam, né, para o Senhor. É que o inimigo veio e jogou o joio junto. E ele fala, então, você quer que nós arranquemos o joio com o trigo? Aí que está o segredo. O dono fala, não, deixem eles crescerem juntos. Deixe o joio e o trigo crescerem juntos. Esperem a ceifa, na colheita, daí sim, você carrega o joio, separa o joio, queima o joio e separa o trigo com o trigo.
que quer dizer essa parábola? Temos que tudo que é do Evangelho, existe sempre uma essência espiritual. Lembremos disso. Primeiro vamos ver a diferença entre o joio e o trigo. Eu não sabia, essas coisas a gente vai sabendo. O trigo e o joio, quando eles crescem, eles são muito parecidos. Não dá para distinguir entre o trigo e o joio quando eles estão crescendo. Você só vai saber que o trigo é trigo e o joio é joio quando eles florescem. Daí você vê. A gente vê o trigo, aquele beleza que é o trigo, que nos traz o pão, e o joio, que é uma planta que não dá nada. Os cientistas não sabem qual é a função do joio. O joio não dá nada. E o trigo nos traz do alimento mais importante na nossa dieta, que é o pão, né? Aí diz, o trigo muda de cor, assumindo um tom amarelado até chegar ao palho. O joio permanece no seu verde sumo, com rachas mais claras, como sempre foi. O trigo se forma-se em pendão, tá? O joio se esparrama desfigurado. A raiz do trigo, embora também seja da mesma família, cresce para baixo. O joio se alastra sorrateiro entre as raízes alheias. Então, é quando o fruto aparece é que a gente vê a diferença. O trigo explode de dentro para fora em belos cachos de sementes, todos postados em incrível ordem, formando um belo pendão, tornando agradabilíssimo aos olhos o espetáculo, tremulando ao vento ao longo do vasto campo. O joio produz umas bolotas enrugadas, que de imprestáveis que são, caem nos seus ramos antes mesmo de amolecer. A ciência biológica até hoje não conseguiu definir qual é o valor e a utilidade do joio. Vamos pensar, né? O que Jesus quis dizer? As duas coisas que são parecidas crescem juntas. E a diferença vai se ver só na colheita. Uma das interpretações é a vivência de aparência, né? Aquele que só aparenta ser bondoso, aquele que só aparenta ser caridoso, né? Com o joio. Aí quando a colheita acontece, quando frutifica, você vê a diferença. E me vem à cabeça aquele livro que a gente sempre fala, né? Eu voltei. O Carlos falou aqui outro dia e a Mariana falou ontem no estudo. Para quem não sabe, esse livro, então, foi esse diretor, que era o diretor da FEB na época, ele desencarna e uma parte do livro é Frederico Fignes. Então, ele encontra um espírito que ele doutrinava na época. E esse espírito chega para ele, Frederico, cadê a sua luz? Você era tão eloquente nas suas palestras, você dialogava com os espíritos de uma maneira tão incisiva e tal, e cadê a sua luz? E ali ele cai dentro de si, olha para dentro de si e vê que não adianta vir aqui só fazer palestra, não adianta você doutrinar os espíritos, dialogar com os espíritos, não adianta mesmo você fazer trabalhos voluntários ajudando, se você não se transforma intimamente. Nós temos que nos olhar intimamente para dentro de nós. Por isso, como eu falei anteriormente, essas preocupações do dia a dia, a rotina, nos leva a ver as coisas de fora e esquecemos de olhar para dentro. Se nós não nos transformarmos, nós vamos ser que nem o irmão Jacó, que chega lá e cadê aquela luz, né? Então, não adianta, não é como fala em inglês, né? Tick in the box. Eu fui no centro espírita, tomei passe. Não, a gente tem que realmente olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. Porque todos estamos aqui, não conheço todo mundo, mas muito dificilmente temos aqui um espírito muito evoluído que está aqui como missionário. Se vocês são assim como eu, que tem muitas coisas, mazelas ainda em cada, nós temos que nos modificar para melhor, só nos conhecendo. Então, que nós não sejamos o joio,
que aparenta ser o trigo, mas que quando frutifica só dá bolões. Essa é uma das interpretações. Aí tá, então o trigo é a base do mais importante elemento de todos nós. Aquele que é o pão da vida diz que enquanto vivemos o tempo da eternidade, não compete a nós arrancá-lo, pois isso fazendo podemos arrancar junto ao trigo. Toda a parábola evangélica, todo o ensinamento evangélico, ele pode ser visto de duas formas. A parte exterior, né? Quando nós falamos de caridade, de ajudar o próximo, de fazer os nossos trabalhos, de fazer o melhor que nós podemos, que é importante, mas é secundário, e o mundo íntimo, né? Então, Jesus nessa parábola também está falando do joio e do trigo que coexiste dentro de nós. Né? Jesus já sabia. Jesus, lembremos, é o administrador desse orbe, do planeta, né? Jesus não foi só aquele judeu que veio e fez tudo aquilo, né? Jesus está nas nossas vidas desde que o planeta é planeta. Desde que o planeta era uma bola de fogo e se esfriou, ele estava ali. Naquele livro A Caminho da Luz, está já no início isso, né? Deus tem, a cada orbe, a cada planeta, existe um espírito encarregado. E Jesus, então, é o governador do nosso planeta. Então, quando nós falamos de Jesus, estamos falando de alguém que está nos dando as ferramentas para nós nos rendermos espiritualmente. Então, esse mundo íntimo, quando nós falamos de mundo íntimo, não é uma coisa abstrata, né? Todos nós temos um mundo interior muito rico. Né? Se nós pensássemos que nós já tivemos várias encarnações, se a gente pudesse ver várias encarnações, digamos as últimas 10 encarnações, a gente não tem estrutura para ver, porque seríamos 10 personalidades dentro de nós. Porque nós, quando encarnamos, somos uma personalidade. Né? Nós temos a individualidade espiritual, mas quando encarnamos estamos no papel. E cada encarnação é um papel. Então, nós temos que realmente nos voltar para dentro de nós. Isso é primário, isso é o mais importante, porque é isso que nós vamos levar para o mundo espiritual. O corpo morre e o que está dentro de nós continua. Então, mais uma vez, olhemos para dentro de nós. Onde está o joio e onde está o trigo? Por que Jesus disse que o trigo e o joio teriam que crescer juntos? Não seria bom arrancá-los enquanto estão crescendo. O mal que está em nós, oriundo das paixões, das imperfeições, ele não deve ser arrancado de pronto. Jesus nos fala, né? As paixões, as imperfeições, elas vão se transubstanciar, elas vão se transformar em coisas boas. Quando ele fala disso, é como se a divindade tivesse uma tolerância divina. Ele espera que aquela coisa, as nossas imperfeições, sejam modificadas. Porque nas imperfeições nós sofremos. No sofrimento nos desperta. Nos despertando nós nos transformamos. Por isso que nós não devemos supervalorizar as nossas imperfeições. Deixe elas lá. Vamos valorizar e realçar o que é bom em nós. Tá? Quando nós realçamos o que é bom em nós, automaticamente a gente vai melhorando e transformando as nossas imperfeições. Então, quando ele fala que o joio e o trigo devem crescer juntos, é isso. Para a gente não dar tanta bola para as imperfeições, para o mal que é oriundo das paixões, mas que nós realcemos o que é bom em nós. Depois, quando a colheita se faz, aí sim vamos separar. O campo aqui, tem essa palestra, essa parábola, e Jesus ainda, um pouquinho mais na frente, ele explica a palestra. Não sei se ele está aqui.
Jesus fala, quem é o semeador? Ele fala, o semeador é o Filho do Homem. Filho do Homem era um termo que Jesus falava de si próprio, né? E já era uma profecia que já ocorria antes. Filho do Homem é Jesus. O campo é o mundo, é a humanidade. São palavras de Jesus. O joio é os filhos do maligno. O inimigo é o diabo. Vamos daqui a pouco falar isso aqui A ceifa é o fim do mundo, nos fala Jesus. E os ceifeiros são os anjos. Mas isso é uma nomenclatura, um vocabulário daquela época, né? O Evangelho. Dentro do Espiritismo a gente sabe, por exemplo, que o mundo é a humanidade, os filhos do maligno. O que é o mal? O mal não existe por si só. O mal é a ausência do bem. Todos que são maus, entre aspas, eles são maus por ignorância. Não existe um ser completamente mau. Por mais que você possa pensar o mais vil dos criminosos, ele um dia vai despertar para o bem. Então é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Quando ele fala do diabo, o diabo aqui para nós, né, é uma personificação do mal que não existe, né? O mal, novamente, é uma coisa temporária, fruto da ignorância. A ceifa é o fim do mundo. Qual é o fim do mundo? O mundo não tem fim, né? Para nós espíritas, o mundo é eterno. O mundo físico sim terá um fim, como tudo que é físico. Mas o espiritual é eterno. E os anjos são espíritos avançados, né? Espíritos puros, que já chegaram num patamar, que são, digamos assim, mensageiros do Criador. Então, é cheio de alegorias, essas coisas. Vamos, então, buscar um auxílio aqui na literatura espírita. Irmão X, no livro Boa Nova, fala o seguinte: o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra nesse mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, que é a propriedade do Pai. Falando, né, dessa parábola. Então, o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra nesse mundo. Quando nós estamos no caminho do bem, nós estamos servindo sempre. Para servir, você não precisa fazer um trabalho voluntário. Você serve a todo momento na nossa vida. Quando nós estamos num trabalho, na nossa profissão, nós temos duas atitudes. Nós podemos estar ali só por causa do dinheiro, que é um emprego, mas nós estamos ali servindo aquelas pessoas, aonde seja a função que nós estamos fazendo, por mais humilde, qualquer seja a função, nós estamos a serviço. Quando nós fazemos a coisa bem, quando nós não reclamamos do chefe, etc, etc. Então, o cristão está sempre em serviço, seja aonde for. Depois nos fala Emmanuel, no Fonte Viva, relacionado com essa palestra. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, dentro de nós, convida a lavoura da elevação. Convida a sair de si próprio para beneficiar corações alheios. Desintegrar o velho cárcere do ego, em benefício do interesse geral. É a oportunidade de agir em benefício dos outros. Então, a lavoura que o divino cultivador, que é Jesus, nos traz nessa parábola, é isso. É esse convite da nossa modificação, a lavoura da elevação, como ele fala aqui, de nós sairmos de nós próprios em benefício dos outros. Né? Quando nós pensamos muito em nós próprios, nós estamos nesse cárcere do eu que ele nos conta aqui. Nós temos que entender que nós somos todos parte de uma família. As diferenças que nós temos uns dos outros são mínimas, são superficiais. Na profundeza, todos somos espíritos, todos viemos da mesma fonte. Então, nós somos verdadeiramente irmãos uns dos outros, a humanidade toda. Então, temos
no mesmo cuidado que você tem com o irmão de sangue, você deveria ter com a pessoa que está sofrendo num outro lugar do planeta, né? Aquele sentimento da família universal que nós temos que ter e sair desse cárcere do eu, como ele chama aqui, em benefício do interesse geral. Terra das almas, ele fala, a oportunidade que nós temos de agir em benefício dos outros. Então, quando nós saímos do nosso eu e em benefício dos outros, nós estamos nos transformando, né? Nos transformando. E uma das partes da parábola também fala da vigilância, porque os empregados dormiram. Por isso o inimigo foi lá e botou o joio. O que quer dizer essa invigilância? Cada um de nós, dos nossos pensamentos. Nós somos invigilantes. Por exemplo, quando escutamos uma maledicência, estamos vendo uma conversa, o que é essa maledicência? É o joio que está sendo implantado em nós próprios. Quando nós vemos revistas ou livros ou sites, né, na internet que não são elevados, né, digamos assim, estamos o quê? Invigilantes, plantando o joio em nós próprios. Porque tudo que vem de Deus, tudo que vem de Jesus, de Deus, isso é trigo. Isso não tem o que discutir. O que vem do céu é trigo. O joio é fruto da nossa invigilância aqui. Mas Jesus sabia que cada um de nós tem no nosso coração joio e trigo. Então, quando nós somos muito, julgamos as pessoas, lembremos do nosso joio, né? Todo mundo tem joio e trigo. Então, nós temos que, aos poucos, ir podando esse joio, aos poucos. E ele nos fala, dormindo os homens, o inimigo se apodera do campo. É o chamamento à vigilância também, nessa parábola nos fala, né? Porque eles dormiram. Foi o descuido do lavrador. Então temos que ter esse esforço constante de vigiar, para que o joio não se apodere de nós, e orar e nos transformar de dentro para fora, para que o Evangelho se materialize na terra. E então nos fala de deixar o joio e o trigo crescer junto, simultaneamente. É a tolerância divina, que nos tolera sabendo nas nossas imperfeições, mas que nós devemos trabalhar mesmo com elas. Se nós esperarmos, nós tivermos só trigo dentro de nós, a gente nunca vai trabalhar, né? Porque sempre a gente vai ter trigo e joio, joio e trigo. O mal é oriundo das paixões. Sem ser destruído de pronto, espera que ele seja transformado em bem. Às vezes são as nossas imperfeições que nos despertam, porque nós sofremos por causa delas. Então, vamos ter calma com as nossas mazelas espirituais. Vamos ter calma com as coisas que precisam ser renovadas dentro de nós. Vamos agir com cuidado, né? Vamos ter caridade para conosco próprios também. Realçar o bem, realçar as nossas qualidades, realçar as nossas virtudes e trabalhar as imperfeições aos poucos. Tem uma mensagem psicofônica que a Teresa de Ávila nos fala. Até tem um CD com essa mensagem. Chico recebe Teresa de Ávila, são mensagens psicofônicas. E ela fala exatamente isso. Trigo e joio em nós mesmos convivem na nossa intimidade. O joio são as experiências infelizes que tivemos. E o trigo são as luzes espirituais que adquirimos nas nossas experiências. Então, não temos vergonha ou não teremos tristeza que ainda temos coisas a melhorar. Todos nós temos.
Lembro-me de uma coisa que Abraham Lincoln falou, falando mais ou menos nessas palavras. Pela minha experiência pessoal, conheço as pessoas que têm poucos defeitos, também têm poucas virtudes. Isso querendo dizer o quê? Que é na luta com os nossos defeitos que nós adquirimos virtudes. Aquele que tem pouco defeito, também tem pouca virtude. Quer dizer, não se expõe, quer dizer, não trabalha, fica em cima do muro. É muito melhor você ir à luta com os seus defeitos do que você ficar com os braços cruzados e não fazer nada. Então, não tenhamos vergonha e medo das nossas imperfeições. Temos que lutar e aos poucos isso vai sendo sanado. O mais que nos fala aqui, pão nosso divino cultivador. Cada orbe possui... já comentei sobre isso. Nós temos que cuidar da semente. E, voltando aqui, toda a passagem do Evangelho nos relata a entrar para dentro de nós. Não vamos tentar sempre pensar nas coisas exteriores. O divino só planta trigo. O externo é a nossa invigilância. O joio é a nossa invigilância. E quando o apóstolo Mateus nos fala desses termos, nós temos que lembrar que o nosso vocabulário agora, ele reflete outras coisas. Quando ele fala, por exemplo, em céu, em inferno, purgatório, nós temos que lembrar que não existem, nós somos esclarecidos dentro da doutrina espírita que céu, inferno, purgatório não são lugares, localizados, são estados da alma. Então a pessoa pode estar no céu ou no inferno aqui, porque são estados da alma, não são lugares restritos no espaço. Lembremos disso, é um estado, uma percepção interior que nós temos. Por isso que nós, novamente, temos que cultivar o nosso mundo íntimo, esse mundo que é verdadeiramente o que é cada um de nós. Tá? Então, para finalizar, vamos só ler aqui o que nos fala a parábola. Não está aqui. Deixar o joio crescer junto. Mas então, só retomando, como eu comecei a palestra, o joio, o senhor do terreno, todos os empregados. Os empregados podem ser cada um de nós. Como está o nosso terreno, nosso coração? Está cheio de joio ou trigo? Como que nós podemos preparar o nosso coração para esses ensinamentos que Jesus nos dá? Quando Jesus planta o trigo, ela vai frutificar nos corações daquela terra fértil que está pronto, ou não, ou virar joio. Então, cabe a cada um de nós preparar a terra da nossa alma, do nosso íntimo, do nosso coração. Obrigado.